Fala galera da Forta, beleza? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos realizar uma clonagem desse módulo aqui, que para muitos mecânicos amigos é já alguma coisa comum na oficina. Basicamente é um módulo de transmissão DQ200, tá? A gente vai se utilizar aqui, editor, por favor, coloca aí os itens na lateral. O módulo DQ200 que a gente quer clonar, tá bom? Nesse caso eu vou estar utilizando um Pad 9, que é um scanner novíssimo aí que veio pra gente da Launch, um scanner super rápido, com Smart Link V3 também, super rápida. Essa Smart Link a gente tem que comunicar, ela sempre é importante entender, galera, quando a gente for fazer clonagem de qualquer módulo, o que não pode acontecer? Quebra de dados e queda de energia, tá? Quebra de dados, os dados passam por onde? Através do cabo USB, então o cabo USB ele tem que estar integrado e ligado diretamente aqui na sua Smart Link para que não tenha nenhuma quebra desses dados, não queime ou não perca esse arquivo no meio da transferência de dados. E além disso, tanto o meu pad está conectado na fonte 12 volts, quanto também através desse bypass entre a Smart Link e a nossa XProg 3, tem que ter uma alimentação 12 volts aqui também para não ter nenhuma queda e garantir a estabilidade de tensão do sistema. Beleza? Vamos lá. Nesse caso, eu tô gravando aqui na tela, editor, coloca aí que a gente está com a tela ligada e nós vamos aqui em caixa de ferramentas, tá bom? Pra gente poder acessar a nossa Imo Programmer, tá? Imo Programmer é essa que inclusive nós estamos no mês 7 e teve uma adaptação, teve uma atualização aí e em breve vocês vão receber também um vídeo com essa atualização muito interessante para quem quer trabalhar com linha MQB Volkswagen, tá bom? Então aqui ele já fala pra gente para utilizar o cabo bypass, né? Energizando aí com 12 volts, além de ter o bypass entre a Smart Link e a XProg 3, tá? Nós vamos seguir aqui. E aqui nós temos a opção de todas as leituras que ele nos dá. Leitura de EEPROM, leitura de unidade de transmissão, leitura dos processadores, funções de ImoProg e firmware, leitura da unidade do motor, identificação de transponder e comparador de arquivos, tá bom? Como vocês sabem, o módulo DQ200 é um módulo de transmissão, então vamos nos utilizar da leitura de unidade de transmissão. E aqui ele vai pedir para a gente selecionar VW Audi, que é no caso uma DQ200. E aí, esse 0AM, João, aonde a gente identifica? Bom, vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Não sei se vai dar para pegar aqui, mas nessa última linha da mecatrônica de transmissão DQ200 está aqui 0AM, o que significa que essa transmissão, essa DQ200 aqui é de primeira geração, tá bom? Então nós vamos selecionar 0AM, tá? E aí ele pede para a gente conectar, tá? Nós temos duas maneiras de conectar aqui essa caixa de transmissão 0AM DQ200. Aqui ele mostra pra gente onde identificar se ela é de primeira, segunda ou terceira geração através da última letra, tá? E aqui nós temos a parte da exibição. Sempre a gente vai começar da esquerda para a direita intercalando, tá, galera? Então, na primeira linha nós temos o diagrama de fiação e nós podemos utilizar com o adaptador ou não. O que seria o adaptador? Gente, a Launch trouxe um produto muito legal pra gente, que é o kit de adaptadores para transmissão, tá? Esse kit de adaptadores para transmissão você não necessariamente vai ter que verificar o pinout e pinar separadamente utilizando este cabo aqui, tá? Você consegue utilizar apenas o cabo que já é compatível com a transmissão do seu veículo. Então aqui ele nos dá a seleção tanto para utilizar ou não. Caso você não tenha o kit de adaptadores para clonagem de transmissão, você pode vir aqui em cabo adaptador da transmissão não utilizado e aí ele vai te dar o diagrama positivo VCC, negativo ground, tá? A linha de CAN de alta e a linha de CAN de baixa e também a ignição, os dois pontos de ignição no caso, que é o positivo 15 e o pós-chave, tá bom? Como aqui nós temos o nosso cabo, tá? Que é o DQ200XX, aqui a gente não tem nenhum tipo de trabalho muito propriamente dito, tá? Conectou aqui, pega o seu prolongador para não ficar muito próximo da prog, tá? E conecta na sua prog. Você já tem uma conexão muito bem firmada do seu módulo de transmissão DQ200, tá bom?
que é justamente o que ele fala aqui, ó. Ele pede o nosso cabo, né, o DQ200XX, para ligar diretamente na prog, beleza? Agora, fomos para a esquerda, vamos para a direita, conectar, tá? Você vai ouvir que o relé interno aqui da prog, ele vai atracar algumas vezes justamente para conectar, energizar essa placa aqui, né? Então ele vai conectar a Emoprog, beleza? Já identificamos o ID do chip desse carro, né? Então vamos seguir aqui. Então vamos lá. O primeiro passo aqui, depois que a gente conectou, é fazer o backup dos dados da EEPROM, tá? Para que serve? O que é uma EEPROM? A EEPROM nada mais é do que um processador, tá, galera? Dentro de um processador existem lá vários arquivos que são lidos e processados, né? E fazer a leitura desses dados da EEPROM, para que a gente tem que fazer esse backup? Para salvar esses dados de uma forma que quando a gente substitua, a gente não perca esses dados, tá? Então a gente selecionou para salvar aqui e fazer o backup desses dados. Eu vou colocar aqui, vou renomear esses dados, eu vou colocar como... Vamos lá, teste, backup, EEPROM, Forta, tá? Então eu selecionei aqui, renomeei o meu teste e vou confirmar, tá? Pedir para ele salvar esse teste backup EEPROM, beleza? Após isso, nós vamos realizar o backup dos dados da flash. Os dados da flash são os arquivos, é o software, o que está dentro desse software. Dentro desse hardware aqui eu tenho que ter um software, tá? Então, o que tem de escrita de dados, códigos dentro deste módulo aqui? Então nós vamos fazer os backups dos dados da flash, que é justamente o arquivo. Esse backup é um pouco mais demorado, tá, galera? Talvez demore um pouquinho para fazer, mas é normal porque ele não pode perder nenhum arquivo nesse meio tempo, senão você perde todos os dados da sua placa antiga. Quando você for inserir na placa nova, você vai ter uma série de problemas. Então, nesse momento, vamos evitar mexer aqui nos cabos, vamos evitar qualquer tipo de contato aqui que possa dar algum erro na transferência dos dados, tá? Essa parte ele demora um pouco. Beleza? A nossa flash foi feita, tá? Vamos renomear aqui também. Teste. Opa. Teste. Renomeando. Teste. Backup. Flash. Forta. Tá bom, galera? Confirma. Salva os dados novamente. Ok? Beleza. Restaurar a EEPROM do painel e restaurar a EEPROM da flash, basicamente o que significa? Nesse momento, né, você vai ter que plugar o módulo novo, no caso aqui uma placa nova, tá? Essa placa ainda está sendo utilizada, ela vai ser utilizada novamente e é o momento que a gente vai transferir os dados para essa placa nova, tá? Então nesse momento é o momento que a gente restaura tanto os dados da EEPROM quanto os dados da flash de uma placa nova. Antes disso é necessário desconectar, tá, galera? Desconectar, vou simular aqui como se a gente estivesse fazendo, ok? Tirar o plug, que aí já é seguro tirar o plug, tá? Vir com uma placa nova e conectar novamente. E não pode esquecer de, antes de começar a fazer qualquer coisa, conectar aqui novamente nas funções do scanner para que ela alimente novamente a placa nova, tá? Nesse caso eu vou utilizar a mesma placa porque essa placa está funcional, tá? Não tem nenhum problema aqui. Beleza. Ok. Então, com a nossa placa nova, nós vamos restaurar os dados da EEPROM, selecionar aqui, ó, teste backup EEPROM Forta, que é o nosso arquivo de EEPROM, e nós vamos subir esses arquivos aqui pelo modo bypass, tá? Realizado com sucesso, e agora nós vamos restaurar os dados da flash, tá? Teste backup flash Forta, seleciona o arquivo e faz um OK. Modo de serviço realizado com sucesso, tá?
Gente, uma coisa muito importante. Quando se faz o pareamento da EPROM e a troca da placa, necessariamente para o sistema Volkswagen, você precisa também fazer uma descriptografia do sistema de imobilização, porque aqui dentro dessa placa, se eu não me engano, acho que é de segunda ou terceira geração, ela tem um módulo imobilizador lá dentro, tá? Então, no veículo já com a placa instalada, é necessário fazer essa função da descriptografia de EPROM para gravar os dados, tá? Também vai ser utilizado os mesmos equipamentos, porém dentro do veículo, ok? E por último aqui a gente vai verificar, tá? Vamos verificar se essa conexão tá feita da maneira correta, se ela vai mostrar pra gente todos os dados, tá? Vamos primeiro para a Reset Prog. Ela vai analisar os dados, tá? E aqui a gente pode desconectar, tá? Fazer a função de verificação. Esta função suporta temporariamente Volkswagen e Mercedes. Outros veículos ainda estão em desenvolvimento, por favor, fique atento, tá? Gente, sempre quando ler essas guias de informação, não esquece de ler, tá? Essa função é usada para detectar se a função normal, após a clonagem da caixa de velocidades, se o número do quadro do carro for lido o mesmo da ECU original, ou seja, o mesmo chassi, tá? Se o número do quadro de carro for lido for nulo, prova que a função está anormal. Nesse caso, tem que fazer a programação novamente. A função anormal pode ser causada por diferentes versões de ECU. Por favor, restaure os dados de backup mais originais da caixa de velocidade estrangeiras, tá? Então aqui nós temos o VIN da ECU, o que comprova que desde o início até o final o mesmo VIN foi utilizado. Então esse VIN é justamente de uma Audi, né? É o modelo A4, se eu não me engano, A3, desculpa. E você pode comparar ele com o VIN original. Caso a comparação do VIN tenha alguma discrepância, algum dado aí na hora de fazer a programação da EPROM foi perdido, e se ele tiver ok, você só vai ter que fazer o passo da descriptografia com o veículo já com a sua placa instalada lá na sua transmissão, tá bom, senhores? Gente, basicamente é isso. Já está desconectado, já fizemos o teste, chassi bateu, programação e clonagem feita com sucesso. Daqui em diante é só colocar lá no carro, fazer a descriptografia e ser feliz com a sua placa DQ200 nova, tá bom? Gente, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E também, pra gente ter um termômetro aqui, fala se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer ver mais desse tipo de coisa aqui na Fortatec. Eu acredito que para os amigos reparadores aí é um conteúdo muito interessante. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que a gente está à disposição para respondê-los, tá bom? Gente, muito obrigado e é isso. Tamo junto. Excelente dia aí para vocês.